Ok, gente. Então vamos nessa. Vou colocar aqui para quem quiser passar aí pro pessoal. Tá aqui o link fácil aí, é o mesmo, tá? Que eu botei lá. Gente, vamos nessa então. Deixa eu colocar aqui para apresentar o slide. Opa, agora sim. Seja bem-vinda, Maria. Vamos nessa, galera. Vamos lá. Pessoal, vamos falar então do sistema excretor, também conhecido como sistema urinário. É comum vocês irem aí na internet procurar questões aí do Enem e o pessoal aí dos sites colocarem lá sistema urinário. Não está errado não, mas o termo mais correto hoje em dia é sistema excretor. Agora eu pergunto uma coisinha para vocês, não precisa ter pudor de falar sobre isso não. Sistema excretor tem ou não tem alguma coisa a ver diretamente com cocô, com fezes? Sistema Não excretor. tem, não tem não. Tem não, tem não. Pronto, Luiz disse que não tem. Eu tenho certeza que não tem. Olha aí. Sei não. Tem não, né, gente? É unanimidade? Unanimidade. Ótimo, porque realmente não tem, tá? Porque o cocô, as fezes, na verdade, são mais restos alimentares, né, do que excreção. Na verdade, a gente quando ingere os alimentos, eles passam lá por um processo tanto físico, né, quanto sucos gástricos, digestivos em geral, e o que fica ali, né, restante, o que não é absorvido, tá, sai na forma de fezes. Quando a gente fala excreção, é outra história, tá? É outra história. O termo se refere ao que, ao que a célula, tá? Seja ela humana ou de qualquer ser vivo, de uma bactéria, de uma planta, o que a célula produz, tá? Que não serve para nada, ok? Então vamos lá. Uma célula tem lá em seu interior uma proteína, beleza? E essa proteína ela vai ser quebrada em uma proteína menor ou em vários aminoácidos pequenininhos, tá? E aí, com essa degradação dessa proteína, tá? Ou desse aminoácido, surgem compostos que não têm nenhuma utilidade, tá? Geralmente compostos nitrogenados, beleza? Então, excreção diz respeito, tá? A uma forma de nos livrarmos de substâncias que são produzidas dentro da célula, mas que não têm nenhuma utilidade e que muitas vezes são tóxicas, muitas vezes são prejudiciais à célula e ao organismo. Então, isso é excreção. Quer ver um exemplo? Não está dentro do sistema excretor, mas o fato de você se livrar do CO2, né? Do CO2, dos gases carbônicos, através da quando você exala esse ar, né, na respiração, você tá fazendo um tipozinho de excreção, tá? A célula produziu CO2, mas o CO2 não é interessante para ela, pelo menos não naquela quantidade, e ela tem que se livrar. Então, o sistema excretor, ele está relacionado aí com a produção de urina, né? Então, qual seria o conceito básico de sistema excretor ou sistema urinário? É um conjunto de órgãos
que eliminam através da urina substâncias que se encontram na corrente sanguínea resultante das reações químicas e que, se não fossem eliminadas, levariam o organismo a graves perturbações. Tranquilo até aqui? Alguma dúvida até aqui, gente? Não? Beleza. Então vamos seguir, tá? Todo mundo já entendeu que o sistema excretor está relacionado com a produção de urina, né? Com a produção de xixi. Vamos ver aqui um esqueminha, tá? Uma figura esquemática aqui para entender como é mais ou menos esse processo. Tranquilo, Gui? Gente, olha aí. Olha essa imagem aí, certo? E, por favor, deixa eu ver aqui. Tá, Camille? Tranquilo. Depois assiste pelo YouTube, tá? Que eu vou colocar no meu canal do YouTube. E o link eu sempre disponibilizo lá no Google Classroom. Não deixa de assistir, não. Que esse assunto é bem importante. Cai bastante no Enem. Um beijo. Então, vamos lá. Gente, qual é... Olha essa figurinha aqui, tá? Olha na parte central da imagem aqui. Na parte central, onde tem escrito rim, tá? Essa figurinha aí, que tá escrito rim, ela se parece com o quê? Que objeto vocês lembram, assim, na casa de vocês aí que vocês têm? Geralmente é de barro, mas varia. É um filtro. Perfeitamente. É um filtro. Perfeitamente. A ideia foi exatamente essa, Dai, que é colocar como símbolo dos rins um filtro, tá? Os rins, tá? Desde agora eu já falo, a gente vai se aprofundar nisso. Os rins são uma espécie de filtros, tá? E a gente vai ver o que é que eles filtram desse sangue. Então, olha aqui, gente. Imagina que esse quadrado aqui parece com um pote de barro com uma tampinha. Pronto, exatamente, Licleide. Tá? É exatamente isso mesmo, que é aquele filtro tradicional, né? Que sai aquele gostinho de barro. Tem gente que gosta. Minha mulher mesmo adora. E ele é bom, ele filtra direitinho. Então, olha, você tem aqui, tá? Nesse retângulo aqui, exatamente, João, do interior. É do interior, sim. Então, olha aqui, você tem nessa imagem esse retângulo aqui, tá? Que simboliza o que acontece dentro, tá? Do nosso organismo, beleza? Dentro do nosso organismo. Então, olha aqui, olha aqui, do lado esquerdo dessa imagem tem escrito aqui, sangue com catabólitos. Sangue com catabólitos. Do lado esquerdo, gente, pequenininho aqui. Sangue com catabólitos. Que negócio é esse, catabólito? Vamos lá. Catabólito, tá? Lembra catabolismo, que é o contrário de anabolismo, que por sua vez tem a ver com anabolizante. Quando a pessoa toma anabolizante, gente, o que é que acontece com ela mesmo? Quando a pessoa toma anabolizante, não tomem, por favor. Quando uma pessoa toma anabolizante, acontece o que com ela, gente? Ela incha, né? Perfeitamente. Ela incha, tá? Ela tem hipertrofia muscular. Por quê? Porque o anabolizante, tá? Pode matar, né, a pessoa. Mas antes disso, ela faz o seguinte. Ela faz o teu organismo montar pecinhas uma na outra. O nome disso é anabolismo, tá? Você monta um monte de proteína, um monte de coisa, um monte de carboidrato. Anabolismo. Que é o contrário de catabolismo. O catabolismo é quebrar, tá? Então, sangue com catabólitos é sangue com pecinhas que foram quebradas, né? Com substâncias que resultado de reações químicas no teu corpo. Gente, Daniel dos Santos Avelino é da nossa turma? 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 Daniel dos Santos
Alguém conhece Daniel dos Santos Avelino? Ele tá querendo entrar aqui. Não, né? Vou negar. Será que é o irmão de Camille, meu Deus? Enfim, vou negar. Então, gente, olha. Deixa eu ver se tá gravando aqui. Tá. Então, aqui do lado esquerdo você tem sangue. Não sei, Luiz. Acho que não. Você tem aqui sangue com catabólitos, beleza? Então você vai ter aqui sangue. Ah, pronto, Camille voltou. Maravilha. Sangue com substâncias que foram oriundas, que têm origem, tá, de reações químicas do nosso organismo. Gente, eu queria que vocês aqui gravassem isso que eu vou falar agora, tá? O composto mais perigoso que nós temos no nosso organismo quando a gente quebra quando a gente quebra proteínas, quando a gente quebra ácidos nucleicos, né, DNA, RNA, quando a gente quebra essas coisinhas dentro da nossa célula, gravem isso. Isso gera compostos nitrogenados. Olha aí no chat, compostos nitrogenados. E o que são compostos nitrogenados, Luiz? O que são compostos nitrogenados? São compostos Assim, que têm... compostos que possuem nitrogênio. Perfeitamente, perfeitamente. São Caramba. compostos que têm nitrogênio. Eita, Daniel tá tentando de novo entrar aqui, meu Deus. Eu não sei quem é Daniel, velho. Professor, aceita e pergunta quem é. Tá. Oi, Daniel. Bom dia. Tu é de que turma? Daniel? Daniel, bom dia. Tu é de que Ele turma? só veio atrás de conhecimento. Esse cara aí. Fala aí, Daniel do Santa. Ih, correu. É, Foi-se. pois é, né, É. gente? Uma pena. Pois bem. Então, olha, gente. Quando você quebra proteínas na tua célula, quando você destrói aminoácidos, quando você quebra e destrói, degrada ácidos nucleicos, você produz compostos nitrogenados, tá? E o composto nitrogenado bem comum que é produzido, mas que é bastante tóxico, tá? É a amônia. Todo mundo já ouviu falar de amônia? Amônia. Pronto. A amônia é um composto que tem nitrogênio, só que além de ser um composto nitrogenado, ele é um composto, tá? Todos eles são meio ruinzinhos pra gente, tá? Mas a amônia é péssimo, tá? É um composto nitrogenado extremamente tóxico, tá? Mas o nosso corpo é incrível, ele é inteligente. No fígado da gente, essa amônia, ela é transformada em um outro composto nitrogenado, chamado ureia. Olha aí no chat, tá? Então, o nosso corpo degrada, destrói, né, proteínas, aminoácidos e ácidos nucleicos, como DNA e RNA, tá? E quando você quebra essas substâncias, você produz compostos nitrogenados. Compostos nitrogenados tendem a ser tóxicos, principalmente a amônia. Então, o que é que o organismo humano faz? Já que tu é tóxico, viu, composto nitrogenado, eu vou te transformar em um outro composto nitrogenado menos tóxico. E qual é esse? Nos seres humanos, esse composto nitrogenado menos tóxico é a ureia. É a ureia, tá? Mas, professor, todos os animais fazem a mesma coisa? Quando a amônia é produzida lá, eles transformam ela em ureia? Não, tá? Em répteis e em aves, tá? Que são seres
terrestres, né? Já conquistaram o ambiente terrestre, põem ovos, eles transformam a amônia em um outro composto, que eu vou colocar aqui, que é o ácido úrico, tá? O ácido úrico. Então, quem já viu aí uma galinha fazendo cocô? Alguém já viu o cocôzinho lá da galinha como é? Parece uma pasta branca assim, bem pastosa. Pronto, aquilo ali é rico. Olha, Cleide, procure um médico, tá? Consulte um médico, porque pode ser uma infecçãozinha urinária, tá? Pode ser uma infecção urinária e a gente não brinca com infecção urinária, porque se a gente não tratar, ela pode ficar crônica. Ela pode voltar, tipo, todo mês, de 15 em 15 dias, é um problema, tá? Então, mesmo que tenha passado, consulte um médico, tá certo? Só por desencargo de consciência, ok? Talvez ele passe um examezinho de urina, de sangue, para ver se tem alguma infecção, ok? Não deixe de ir a um médico, não. Então, olha, gente. Então, alguns animais, tá? Não transformam a amônia, né? Que é aquele composto nitrogenado ultra tóxico, tá? Alguns animais, eles não transformam ela em ureia como a gente, não. Alguns animais transformam em ácido úrico, como, por exemplo, aves e répteis, ok? Agora, alguns seres, alguns animais, sobretudo invertebrados aquáticos, tipo água-viva, né? Também o girinozinho, tá? Do sapo, o girinozinho, tá? Que é aquela fase inicial. Eles não transformam nem em ureia, nem em ácido úrico. Eles não transformam em nada, eles simplesmente liberam a amônia na água. Por quê? Porque eles vivem na água e a amônia é muito solúvel em água. Então eles não têm dificuldade com isso, porque eles não passam muito tempo com a amônia dentro deles, tá? Alguns peixes ósseos também, a maioria dos peixes ósseos, tá? Também faz esse tipo de coisa, ok? A amônia vai direto para o ambiente, ele não fica muito tempo com a amônia dentro dele, não. Por isso que ele não precisa transformar essa amônia, esse composto nitrogenado tóxico, em ureia ou em ácido úrico. Não precisa, tá? Já os peixes cartilaginosos, tá, gente? Alguém poderia me dar um exemplo aqui de peixe cartilaginoso? Alguém sabe? Só um. O clássico. O feroz. Tandam. Exatamente. Dan. Total. É o Tuba. tubarão. Tuba. O tuba. O tubarão, Tudo. ele produz ureia, ok? O tubarão, ele transforma a amônia em ureia. Ok, gente? Mas os mamíferos, em geral, são iguais a gente, tá? Macaco, cachorrinho, todos eles transformam a amônia, que é esse composto nitrogenado extremamente tóxico, em ureia. Beleza? Isso acontece onde, meu povo? Isso acontece onde? Essa transformação, eu falei no início. A transformação, não estou falando da filtragem, a transformação de amônia em ureia acontece onde? Em que órgão? Fígado, mandou bem, fígado, tá? Por isso que a gente tem que cuidar do nosso fígado. Ele metaboliza todas essas substâncias tóxicas, remédio que a gente toma, antibiótico. Quem ingere bebida alcoólica tá forçando o fígado porque ele tem que metabolizar tudo isso. Então é isso, tá? O nosso fígado, ele transforma amônia em ureia. Beleza? Pronto, voltemos para a figura. Olha para a figura aqui, que essa figura é muito importante, embora seja bem simples. Então, do lado esquerdo aqui, na figura, nós temos aqui sangue com catabólitos. Logo, esse sangue está com ureia ou sem ureia, meu povo? Com ou sem?
Vamos dizer que sim. Está Uhum. com. Com ou sem? Sem? Com. Vamos lá. Não, peraí. Licleide acha que está com ureia. O Depende, Wellington pô. disse que está sem. João Vitor disse que está sem. Gente, se eu falei que Tá, catabólito é justamente. tá, Ó, tá. Dai falou que está com. Se eu falei que catabólito é justamente o resultado, né, da quebra de coisinhas, né? Quebra de proteína, quebra de DNA, tá? Se isso é um catabólito, então a ureia também é isso, tá? A ureia é considerado isso porque a ureia só existe porque houve, tá, a liberação de compostos nitrogenados, tá? Que não servem para nada, que são tóxicos, tá? Então a gente diz que tem catabólitos, beleza? E outras coisas mais, tá? Tudo em excesso também pode ser considerado mais ou menos uma coisa que não tem tanta utilidade, ok? E aí tem que ser excretado, né? Tem que ser levado para fora. Então vamos lá. Sangue com catabólito é sangue com ureia, tá? Com ureia. Mas não só isso, tá? Com outras substâncias indesejáveis, tá? Resultado, às vezes, de um remédio, de um medicamento que a gente tomou, ok? Então, com catabólitos, tem ureia? Sim. Então, esse sangue aqui do lado esquerdo, ele tem catabólito, tá? Aí ele vai passar pelo rim. Quando ele passar pelo rim, esse sangue contendo catabólitos, contendo compostos nitrogenados, contendo ureia, no caso dos mamíferos, como o humano, aí você vai ter, tá, a filtragem, tá? Então o sangue que passa pelo rim, tá, ele vai sair do rim, tá? Esse sangue vai sair do rim com ou sem catabólitos, com ou sem ureia, com ou sem compostos nitrogenados. Com. Perceba, ele entrou no rim com compostos nitrogenados, né? E ele foi filtrado, esse sangue. Agora, ele vai sair do rim, já filtrado, com ou sem essas substâncias? Ah, sem, pô. Ele sai sem, Eu. tá? Sem. Ah, aí ele tá falando do sangue. O Ah, sangue, é o entendi. sangue, é o sangue. Perfeitamente, é o Sim, aí não vai sangue. ficar mais ruim, agora vai ficar bom. Exatamente. Por isso que eu coloquei essa Era imagenzinha rim. aqui, simbolizando um filtro, tá? Então, o sangue que entra no rim, tá? Não é do mesmo jeitinho que sai do rim, tá? Ele sai melhor. Ele sai sem compostos nitrogenados. Ele sai sem excesso de sais, por exemplo. Ele sai sem excesso de glicose, por exemplo. Ele sai sem excesso de aminoácidos, por exemplo, tá? Mas principalmente ele sai sem compostos nitrogenados, tá? Sai sem. Então, percebo, olha aqui à esquerda de novo, o sangue está vindo em linha reta, passou pelo rim, do outro lado, continua em linha reta, agora ele está sem compostos tóxicos. Ele foi filtrado, Entra, gente. entra rim e sai bom. Entra rim e sai bonzinho. Sensacional. Então, olha, Tá pra ir. saiu, pronto. Aí esse mesmo sangue agora, maravilhoso, limpo. Olha do lado direito da figura, gente. Tá escrito aqui, sangue sem catabólitos. Ou seja, sangue sem essas substâncias produzidas por reações de quebra e degradação de proteínas, de DNAs e outras cositas mais. Então agora esse sangue está limpo. Mas como tudo na vida é um ciclo, né, gente? O que é que vai acontecer com esse sangue limpo? Vai ficar rindo de novo. Vai ficar ruim de novo. Porque as nossas células de todo o nosso corpo estão o tempo todo, Licleide, produzindo substâncias tóxicas, produzindo substâncias contendo nitrogênio, né? Os compostos nitrogenados. Então, qual é o nome do conjunto de todas essas reações do nosso organismo? Tem nome. É metabolismo. Mas qual é a parte do metabolismo que quebra substâncias em outras menores? É o catabolismo, que é o contrário de anabolismo, tá? Aí esse sangue agora está rim. Aí vem, né, cheio de catabólico de novo, cheio de compostos nitrogenados, vai ser filtrado de novo.
foi filtrado de novo, atravessou o rim, tá bonzinho, tá? E é um ciclo sem fim. Mas o que é que acontece, gente? Essa filtragem aí, Licleide, que você está vendo esse ciclo sem fim maravilhoso do nosso corpo, isso é um milagre do corpo humano, tá? Esse conteúdo que é filtrado, essa parte que não presta, esse mói de ureia, né, que a gente quer se livrar, tem que ir para algum lugar. Agora eu te pergunto, Licleide, para onde é que vai esse tanto de composto nitrogenado e tóxico do nosso organismo? Para onde é que vai? Diz aí, Licleide. Para onde é que vai? Espera. Eu não tô vendo. Tá, pronto, Licleide. Para onde é que vai toda essa substância tóxica que foi filtrada do sangue? Para onde é que vai essa parte tóxica de ureia e de outras coisas mais? Para onde é que vai tudo isso? Que estava no sangue e não está mais. Vai parar onde? Essa parte que não deveria estar no sangue, né? Que a gente tirou do sangue, foi filtrado pelos rins. Vai para onde isso? Alguém sabe, gente? Vai para a urina? Exatamente, vai para a urina, gente. Vai para a urina, perfeitamente. Vai para a urina, tá? Então os rins produzem urina, tá? Todo o sangue que entra nos nossos rins, ele é filtrado e aquele conteúdo que a gente quer se livrar, tá? Aquela parte que não tem utilidade, que é tóxica, vai sair do nosso corpo na forma de urina. Muito bem. E aí, olha a nossa figurinha aí. Catabólito, Licleide, é tudo que não presta, beleza? Assim, na verdade, não é exatamente isso, mas são substâncias que foram criadas porque são resultado de quebra de outras, né? Pronto. Então, olha, aqui dos rins, tá? Você tem a produção de urina com os catabólitos, ou seja, com compostos nitrogenados e outras coisas. E aí vai para o meio externo, tá? Aí você sente vontade de fazer xixi e pronto. Bota ali no vaso sanitário um monte de ureia. Um monte de ureia, ok? Quanto mais concentrada a urina for, mais ureia tem ali. Tranquilo aí, gente? Alguma dúvida até aqui? Não. Ok. Olha, cai muito no Enem essa questão de tipo... Porque é uma questão evolutiva, né? Como evoluíram os peixes ósseos e os invertebrados aquáticos? Como é que eles fazem com os compostos nitrogenados? O que é que ele faz? Ele transforma a amônia, né, em alguma coisa ou ele deixa a amônia como está e se liberta dela na água? É a segunda opção, né? Peixes ósseos e invertebrados aquáticos e o girino, tá? Do sapinho, certo? Da perereca, eles liberam a amônia na água, porque tem muita água e a amônia é muito solúvel em água, ok? Nós, mamíferos e os peixes cartilaginosos, como por exemplo os tubarões, arraias, esses aí são por ureia, beleza? E os répteis e as aves transformam a amônia em ácido úrico, tá? Porque é o seguinte, quando uma ave está lá, né, dentro do ovo ali, eclodindo, se formando, tá? Os gases até conseguem sair do ovo através dos poros, mas o líquido não, beleza? E então você bota ali uma substância que não é solúvel em água, tá? Que é aquela pasta, aquela maçaroca, que é o ácido úrico, tá? Que é o cocôzinho da galinha, que é cheio de ácido úrico, sem problema, tá? No ovo, quando o organismo ali está se desenvolvendo, tem produção de compostos nitrogenados também. Então, dentro do ovo tem que ter um composto bem menos tóxico
Porque vai ficar em contato ali dentro do ovo durante muito tempo, não é verdade? Então, por isso que nas aves e nos mamíferos é ácido úrico. Pois é, Licleide. Aquilo ali realmente não é muito agradável, não. É verdade. Então vamos nessa. Isso foi fundamental para a gente passar adiante, porque é essa parte que eu falei que mais cai no Enem, beleza? E vamos entender um monte de funções, tá? Associadas aí ao nosso sistema excretor, beleza? Antes de mais nada, alguma dúvida até aqui, meu povo? Alguma dúvida? Tá de boinha. Graças a Deus. Então vamos seguir, gente. Qualquer dúvida, fala aí. Vamos ver as funções aqui, meu povo. O sistema excretor, ele indiretamente e diretamente é responsável por várias funções. Então, pouca gente sabe, mas o sistema excretor, né, os rins e tudo mais, são responsáveis pela regulação dos níveis iônicos do sangue. Ajudam a regular os níveis sanguíneos de sódio, potássio, cálcio, cloreto e fosfato. Então, o que é que acontece, meu povo? Se você ingere uma grande quantidade de sal, beleza? Sal de cozinha. Sal de cozinha. O teu organismo ele tem que se livrar desse excesso de sal, beleza? E quem é que faz isso? Quem é que organiza aí? É o teu sistema excretor, é o teu sistema urinário, tá? Os rins, eles têm ali uma estrutura que filtra e que se livra do excesso de sal, beleza? Do excesso de cloreto de sódio, beleza? Do excesso de potássio, cálcio e tantos outros, ok? É bom até a gente falar, tá, gente? Quando a gente ingere muito sal, a gente tem um problema. A nossa pressão tende a aumentar. A nossa pressão aumenta quando a gente ingere muito sal. Mas pouca gente sabe por quê. Quando a gente coloca sal em qualquer líquido, o sal faz o que com o líquido, gente? O que é que o sal faz com a água, por exemplo? Se eu botar sal perto de um pouquinho de água, de uma poça d'água assim, botar um monte de sal, o que é que acontece? É verdade, eu não discordo não, salga a água. É verdade, mas se for muito sal, o que é que acontece? O sal faz o quê? Absorve, exatamente. O nome disso é osmose, tá? Osmose, beleza? E sim, a água tem a capacidade de dissolver o sal, com certeza. Porque o cloreto de sódio, ele é meio que separado, né? Em Na e Cl. E aí você tem o cloro e o sódio separados ali, está dissolvido, tá? Na carne ele desidrata. Pronto. Só que acontece que no nosso corpo nós temos um fenômeno chamado... Pronto, Dai. É isso aí. Esse processo de desidratação ele tem um preço, tá? Porque o nosso organismo ele sempre está buscando o equilíbrio. Então, se você tem muito sal ali e menos água agora, o que é que o nosso organismo vai fazer, gente? Ele vai querer fazer o quê? Na hora, ele vai querer jogar um monte de água para compensar aquela quantidade de sal. E aí, isso aumenta a quantidade de líquido que está circulando. E isso aumenta a nossa pressão, beleza? Além disso, ele regula, então, o volume e a pressão do sangue, beleza? Os rins ajustam o volume sanguíneo do corpo, restituindo a água ao sangue ou eliminando-a na urina. Então, do mesmo jeito, gente, se você beber muita água, o teu organismo vai ter que se livrar daquela quantidade de água. Já se você bebe pouquíssima água, ele pode tentar otimizar, ou seja, tornar mais eficiente o reaproveitamento da água que está ali nos rins, tá? Então, o nosso organismo ele sempre está tentando regular para ter um equilíbrio, tá certo? Você não pode ter um sangue nem com muito soluto, né, gente? O que eu poderia se chamar de sangue grosso, né? O sangue nem pode estar muito grosso, nem pode estar fino demais. Estou falando de uma maneira bem informal, né?
para explicar aqui, o sangue tem que estar no equilíbrio. Ele tem que ter uma quantidade correta de solutos e de solvente. Tem que ter uma quantidade correta de água e de sais, beleza? E o organismo ajusta isso através da ação de que órgão, gente? De que órgão? Que órgão regula isso, gente? Pode repetir, Rafa, por favor? Posso. O nosso organismo, ele regula a quantidade de soluto e de solvente, ou seja, de sais e de água ali que está no sangue. Qual é o órgão que regula essa quantidade, essa proporção de sais e de água? Qual é o órgão que regula isso? Qual é o principal órgão do sistema excretor que a gente está falando aqui, gente? O filtro. O rim, galera. Perfeitamente. Então são os rins que regulam isso aí, beleza? Se o rim notar que tem água demais, ele bota a água para fora, tá? Agora isso gera um problema, porque às vezes quando a gente bebe água demais, olha, continue bebendo água, tá, gente? Mas digamos que uma pessoa queira beber 2 litros em 5 minutos, tá? Tem doido para tudo, né? Digamos, isso vai gerar um problema, porque é tanta água, mais tanta água, que o organismo vai ficar doido para se livrar daquela água de uma vez só que não vai embora só água. Infelizmente vai embora também alguns sais. E a gente precisa de sais para ter o equilíbrio, ou seja, não conseguiríamos alcançar o equilíbrio dessa forma. Uma outra coisa que o sistema excretor, tá, através dos rins e tudo mais, fazem é a regulação do pH sanguíneo, tá? Então eles regulam a concentração dos íons contendo hidrogênio, né, que são os íons de acidez do sangue, ok? Excretando uma quantidade variável de íons na urina, bem como os íons bicarbonato. Os íons bicarbonato é o contrário, né? Eles estão relacionados com um pH mais básico. Então, gente, o que é que acontece? Nós temos essa regulação aí, tá? Tendo como protagonista o nosso sistema excretor e os rins. Além disso, os nossos rins também produzem hormônios, tá? Por exemplo, o calcitrol, que ajuda a regular a homeostase do cálcio, tá? E a eritropoetina, que estimula a produção de hemácias. Então percebam a importância dos rins. Quando a gente tem falência dos rins, nós temos um problema gravíssimo, tá? Que a gente vai ver depois, né? Precisa fazer hemodiálise, tá? O teu sangue, se os teus rins param de funcionar, você precisa que uma máquina faça isso por você. Então o sangue sai do teu corpo, passa pela máquina, essa máquina vai filtrar, vai fazer o papel que deveria estar sendo realizado pelos rins. E aí depois volta pelo outro lado para o teu corpo, tá? E por último aqui, a excreção de resíduos, claro, né, gente? Filtragem, né? Então, além da amônia que eu falei, né, que é um composto nitrogenado extremamente tóxico, tá? E da ureia, provenientes do metabolismo de proteínas e tal. Os rins ainda excretam bilirrubina, tá, gente? Bilirrubina é um pigmento contendo ferro aí, que se tiver muito no organismo, dá problema. Então, bilirrubina, né, da degradação das hemácias, creatinina, da degradação do fosfato de creatinina nas fibras musculares, e o ácido úrico, tá? Porque a gente também tem uma quantidadezinha de ácido úrico. Quem tem muito ácido úrico, às vezes fica com uma doença horrível, muito dolorosa, tá? Ninguém morre por isso não, mas dói pra caramba, que é a gota, que chama de gota, a deposição, tá, de ácido úrico nas articulações, tá? E algumas pessoas têm a formação de cálculos renais, as famosas pedras nos rins formadas, tá, por ácido úrico. Eu já tive cálculo renal, né? Já tive pedra nos rins. É horrível, gente. É a maior dor que eu já senti na minha vida. Dizem que é a maior que se pode sentir, viu? É muito ruim, tá? Então, cálculo renal
pode ser formado por isso aí, ácido úrico, tá? Cristalzinhos de ácido úrico. E outros resíduos excretados ainda podem ser provenientes da nossa dieta, tá? Como drogas. Aqui, drogas, tá, gente? Pode ser medicamentos, tá? Pode ser antibiótico, tá? E toxinas ambientais. Alimentos industrializados, certo? E aqui, só para terminar, tá? Que não vai dar tempo de ver tudo hoje. Mas, olhem aqui, gente. Todo mundo, rapidão, gente. Sei que vocês já estão com fome aí, pertinho da hora do almoço. Olha para essa imagem aí, gente. Quantos rins nós temos, pessoal? Olha aí, por favor. Eu sei que é óbvio, mas é importante enfatizar. Quantos rins nós temos? 2. 2. Tá. Esses 2 rins, beleza? Eles levam a urina que é produzida aqui através de um tubinho, de uma mangueirinha. Tá? Olha, aliás, cada um por uma mangueirinha. Esse tubinho tem nome. O nome dele é ureter. Ureter. Quantos ureteres nós temos no nosso corpo, pessoal? 2. 2. Um para cada rim. Perfeitamente. Tá? E esses ureteres, essas mangueirinhas, esses tubinhos, tá? Levam a urina até a bexiga. Quantas bexigas nós temos? 1. Perfeitamente. Só. Só, né? Perfeitamente. Uma bexiga, tá? E essa bexiga, Tem tá? duas. Ela tem uma função de quê, gente? De armazenar urina. De ficar armazenando xixi, tá? Embora não seja bom vocês ficarem prendendo urina, tá? Mas a bexiga, ela consegue ali manter uma quantidade considerável de urina. Da bexiga, tá? Essa urina, se você não tiver com nenhum problema grave, nenhuma coisa obstruindo, nenhuma pedra obstruindo esse trajeto, a urina sai da bexiga através de um outro tubinho. E aí só tem um, tá, gente? Que é o que, gente? A uretra. Que era a uretra. Ok. Em homens e mulheres, nós temos essa mesma configuração aqui. Agora, tem uma pequena diferença em relação à uretra, que é o seguinte. No homem, a uretra serve para dois sistemas, né, gente? Serve para o sistema excretor, que vai levar a urina, e serve para o sistema reprodutor masculino, que leva também o esperma, beleza? Então, a uretra dos homens tem dupla função. Já nas mulheres, a uretra serve única e exclusivamente, tá, ao sistema excretor, tá? Serve apenas para que a urina seja levada para fora do corpo. Ok, gente? Alguma dúvida até aqui? Não. Então, eu vou pedir agora para vocês colocarem aí o nomezinho de vocês aí na lista, o nome e a turma, mesmo quem já colocou, tá, gente? E quem colocar o nome aí, a turma está liberado. Desde já agradeço a participação de vocês. A participação está aumentando aqui. Eu agradeço a vocês por isso. Oi. Isabelle, do segundo C, pediu para avisar que ela não pode participar, porque ela teve que ajudar a mãe dela no trabalho. Tá bem, tá bem. Se puder, avisa ela que eu vou postar a aula no YouTube, viu? Que ela pode assistir mais tarde. Vou avisar. Vou avisar. Então, gente, muito obrigado, tá certo? Um bom fim de semana para vocês. Na próxima semana a gente... eu acredito que a gente consegue encerrar esse assunto e fazer algumas questõezinhas do Enem, viu? Um grande abraço para vocês e até breve. Até a próxima, Rafa. Tchau, gente. Tchau, Rafa. Tchau, tchau, Adriana. Um abraço. Tchau, pessoal. Tchau, prof. Valeu, Rafa. Valeu. Bom fim de semana, gente. Tchau. Rafa. Tchau, tchau.